Para quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. O câncer é uma das doenças que mais matam no mundo. Mas a enfermidade, que acometia mais adultos do que crianças, passou a prejudicar os pequenos com mais frequência. A estimativa é que o Brasil tenha mais de 2.600 casos de câncer infanto-juvenil por ano. Fatores como maus hábitos alimentares, obesidade e predisposição genética são as principais causas da doença. Como todo tumor maligno, o câncer infanto-juvenil é caracterizado pelo crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos ou outros órgãos. Com essa divisão muito rápida, essas partículas ficam mais agressivas, formando assim tumores que se espalham pelo corpo. O Instituto Nacional do Câncer prevê quase 8.000 casos novos da doença por ano no Brasil até 2025, entre o público infanto-juvenil. A incidência é de 134 novos diagnósticos a cada 1 milhão de crianças e adolescentes no país, dado que chama a atenção da comunidade médica. Entre os pequenos, o carcinoma mais comum acontece dos 2 aos 5 anos de idade. E a principal patologia são as leucemias agudas. Assim como acontece em casos de câncer em adultos, o diagnóstico precoce também aumenta as chances de cura entre os mais jovens. Mas nem sempre isso acontece. Com a dificuldade de acesso ao atendimento médico, em muitos casos, a doença vence a luta. Apesar dos tratamentos, a garantia da cura não é dada para todos. E o que fica é a esperança de um resultado eficaz. Dados alarmantes e desesperadores, né? Mas são dados. Numa época em que a ciência tanto avançou, que a tecnologia está aí tão avançada que a oferta de tratamento é tão grande, a gente vê as estatísticas atropelando todo tipo de crescimento no nosso país, na estatística de doenças como essas. Você vê que uma doença numa criança desestrutura toda uma família. Desestrutura toda uma família. Você planejou trazer uma criança ao mundo, de repente, essa criança ela é a causa do desespero de toda a família por causa de uma doença. E, infelizmente, em muitos casos, não consegue um resultado positivo, não consegue a cura. Os tratamentos oferecem ajuda, tratamento, mas não a cura. Eu chego aqui trazendo a senhora, o senhor que está sofrendo, vivendo a realidade como esta, ou com um familiar doente, um filho, uma criança, um idoso, a proposta não de um tratamento, mas da cura. O Senhor Jesus disse, verdadeiramente, está escrito, Ele tomou sobre si, Jesus disse, Jesus, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, quando nós colocamos a nossa fé nesta palavra, nós entendemos que em Cristo Jesus tem resposta para aquilo que a medicina não responde. Por isso que na corrente dos 70, a nossa proposta é uma corrente pela vida. Eu quero que você conheça o Adnan, um pai que se viu diante de uma situação desesperadora com a filha, bebezinha com câncer na medula. Não tinha muita chance, muita expectativa, mas ele veio para a corrente dos 70, pegou a Deus, se aliou à fé, lutou e venceu. Conheça a história dele. O Adnan, ele veio lutar pela filha dele. O caso era grave e era uma criança. Conta para eles aí a guerra que você enfrentou. Bom, a minha filha tinha 3 aninhos de idade, ela começou a sentir muita dor, ela falava, não sabia explicar por ser novinha, no bracinho. Ela falava, meu bracinho tá doendo. E aí eu passava com o carro no buraco
tava uma lanchada, ela gritava, ai, ai, que dor. Aí eu falei pra minha esposa, vamos levar essa menina no médico. Aí fizeram uma tomografia, já ficou internada. A minha esposa veio chorando pra mim, falou assim, amor, a médica falou que a Alice tá com câncer na vértebra, na coluna vertebral, aqui na T1, perto da medula. Nós já éramos da fé aqui na João Dias, falando, tá amarrada, a Alice não tem câncer não. E aí eles internaram ela, eram vários exames, como aqui em São Paulo só eu e minha esposa, aí eu trabalhava, vinha pra cá, fazia corrente, ia dormir no hospital para minha esposa ir em casa descansar um pouquinho, voltava de novo toda terça, corrente, ela internada, buscando, agir na fé, eles vinham com palavra de derrota, eu falava, não, minha filha não tem isso. Você ouvia o que dos médicos? Aí eu ouvia que era câncer, que ela estava desenganada, era época de pandemia, 2021, eles deixavam a gente ficar, nós dois com ela, geralmente só fica uma pessoa. Passava assim o período da tarde, assim, eles não importava de entrar e ficar no hospital com ela, porque era que nem fosse uma despedida, que eles achavam que a gente não ia ter ela. Lá o senhor via que a sua filha poderia não morrer, poderia não viver. E aqui, o que o senhor viu aqui, desse altar, nesse lugar que você hoje conta testemunho? Aqui eu parti pra cima. Eu tava que nem um rolo compressor. Eu vim aqui, teve uma situação que minha sogra ficou com ela no hospital. Tava eu e minha esposa, nós sentávamos ali, porque nós já tínhamos uma outra bebezinha pequenininha. E aí o senhor, andando aqui, o senhor me apontou ali e falou assim, senhora, creia, sua filha tá curada, viu? E aí nós... Eu falei aqui? Falou, o senhor falou assim, o senhor foi usado por Deus, falou, sua filha tá curada. Ali a gente recebeu aquela palavra, tá ligado. Aí ela foi pra biópsia, aí na biópsia que vocês viram ali, a cirurgia foi feita a biópsia, que era um lugar bem delicado. Os médicos chegaram e falaram assim, eu vim aqui compartilhar notícias boas com vocês, essa menina tem um tumor, ela não é maligno, ela tem uma vida plena pela frente, vai ter tratamento. E aí foi a outra guerra, que ela fez quimioterapia, corte, mas a gente aqui na fé, lutando, não perseverando, não desistindo. E aí chegou uma época um exame chamado PET scan, se não me fala, PET scan. É PET scan que examina do alto da cabeça a planta dos pés. Aí nesse exame está escrito que ela não tem patologia nenhuma, do alto da cabeça à planta dos pés. Como é que ela tá? Tá ótima, tá pulando, ela é da cambalhota. Olha ela lá. Vida normal? Vida normal. Um ano depois a gente conseguiu passar num neurocirurgião especialista em coluna. Parece que é uma coisa. Depois que terminou a quimioterapia, tudo, nós passamos por um neurocirurgião. Ele falou bem assim, por que essa menina fez quimioterapia? Ela já estava curada já desde o começo. Amém, pessoal. Mas ele ouviu o que do médico? Que a filha dele ia o quê? Hein? Que a filha dele ia morrer. Mas olha só, impõe a mão sobre o enfermo e ele é curado. Ele e a esposa dele ouviu daqui, o que você está ouvindo. Mãe, sua filha está curada. Amiga, minha amiga, a vitória já é tua. E ele está aqui hoje testemunhando. Você que tem um familiar doente, lute pela vida dele. Não entregue a vida do seu familiar a um diagnóstico recebido. Por mais que respeitamos os médicos, especialistas, a ciência, mas nós cremos num Deus que está acima de tudo isso. Foi a sua fé bem forte para Jesus. Corrente dos 70. Participe da poderosa imposição de mãos e venha receber o seu milagre. Terça-feira, às 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Vamos lutar? Vamos lutar? Você tem um familiar doente? Um filho? Um ente querido seu? Você vê a história desse homem? E se ele não tivesse vindo para a corrente dos 70? Como que ele ia lidar com a bebezinha, 3 aninhos, com câncer na medula? É muito forte, minha amiga, meu amigo. Olha o que Jesus disse. Coloca aqui, por favor. Consegue ler aí? A senhora consegue? Lê então, lê em voz alta. Impõe as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Está aí o Edinã,
testemunhando, um pai testemunhando que verdadeiramente a palavra de Deus se cumpre. Jesus levou sobre si. Venha tomar posse da sua vitória. Venha terça-feira aqui buscar o seu milagre. Se você está sofrendo, nós estamos te dando a direção. Não aceite perder o seu familiar para essa doença. Não aceite perder a sua vida para essa doença. Tem jeito para a fé. Olhe para mim. Permita que nós, ou eu, ou um dos 70, um de nós, imponhamos as mãos sobre você, sobre o seu familiar. Deixe de lado os seus preconceitos ou religião. Venha terça-feira aqui. Eu tenho fé para colocar a mão na sua cabeça e declarar que se cumpra o que está escrito. Que você tome posse do que Jesus já te deu. Você tem fé para tomar posse? Então, terça-feira a gente se encontra. Nós vamos conhecer agora mais uma mãe guerreira e uma criança que não era mais para estar viva. Não tinha diagnóstico de expectativa nenhuma para Yasmin. Mas a mãe dela, essa mulher é guerreira. Essa mulher lutou, mas valeu a pena a luta dela. Vamos assistir. Qual o nome da senhora? Cristina. Dona Cristina Yasmin. e a Yasmin. Dona Cristina, conta pra gente aqui o milagre que a senhora alcançou na corrente dos 70. Então, pastor, a Yasmin nasceu prematura gemelar de 6 meses. A hora que ela nasceu, ela subiu direto para a UTI neonatal. Eu nem toquei na minha filha. Algumas horas depois, o médico voltou com ela e colocou nos meus braços com essas palavras: mãe, aqui está um vegetalzinho para você levar para casa. Senhora, quando recebeu essa palavra do médico, Repreendi na hora. A senhora não pegou essa palavra? Não peguei, não peguei, porque eu já conhecia o poder de Deus. A senhora já estava na presença de Deus. Ela já foi planejada para ser de Deus. Fiquei meses, fiquei muito tempo no hospital, fui para casa. Em casa, tudo bem, ela era uma criança que não dava trabalho, não chorava, não transpirava. Se eu desse banho 10 horas da manhã, 10 horas da noite, ela estava do mesmo jeito. Então, era criança estranha, né? Aí, passou uns dias e eu comecei a perceber que ela olhava estranho, que a cabeça dela crescia todos os dias. a cabeça dela começou a crescer. Começou a crescer. E eu ia, de fato, eu ia para os médicos. Uma semana eu passei em 3 médicos diferentes, para ver o parecer de cada um, né? E ninguém enxergava o problema. Como eu creio que a minha filha não tem problema, o médico vai ter que descobrir o que é. Fez os exames e descobriu hidrocefalia. Operou, ela tinha 2 meses. Operou a cabeça dela? Sim, operou, colocou uma válvula de derivação e um catéter. Ela tinha 2 meses e 15 dias. Passou o período de cirurgia, levei para casa. Viveu um tempo bem, mas aquele suspense, né? E eu sempre lutando, sempre no altar, sempre na fé. E quais eram as expectativas para ela? O vegetal, né? Ela não ia andar, e não na ia cirurgia, falar. quando ela foi passar pela cirurgia, os médicos diziam o quê? Que essa cirurgia poderia trazer o quê? Resultados bons ou poderia só amenizar? Não, a primeira cirurgia o médico falou para mim o seguinte: mãe, eu vou operar para amenizar as dores, mas não tem cura. Não tem cura. Então, se a senhora não tivesse aliado o seu tratamento à fé, sua filha ia ser um problema. Sim, senhor. Todos os médicos deixou bem claro isso para a senhora. Todos os médicos. De vegetal a nunca ter cura. Essa era a diagnóstico. Exatamente. Vegetal a nunca ter cura. E a senhora sempre fez o tratamento, mas usando a fé? Sim, senhor. Eu sempre fiz o que os médicos mandaram, mas nunca jamais saí do altar. E hoje, os médicos falam o que de ver ela assim? Teve cirurgias e ela tem só 4 anos de vida que está andando, falando, porque 4 anos atrás eu carregava ela no colo, porque ela ficou cega, parou de andar. Ficou cega. Parou de andar. Paralítica. Paralítica, por conta do problema na cabeça. Do problema que pressionava o cérebro, né? Crescia muito e pressionava o cérebro. Impedia as funções. Impedia as funções e ainda teve um coágulo que tirou quase 1 litro de sangue da cabeça dela. Todos
todos esses anos de luto e sofrimento, ela cega, paralítica dentro de casa, a senhora tinha que carregar no colo, e a senhora aqui na corrente. A senhora usava o lenço? Sim, senhor. Usava o lenço, passava no pé, botava dentro do travesseiro, então, passava lenço na fazia... cabeça. Era do pé à cabeça. Você conhece bem o lenço. Fez parte do seu tratamento. Eu dormia com ele no travesseiro. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje você tem? Eu coloco ele no travesseiro. Você não despreza a corrente dos 70? Não, senhor. Não, senhor. E nesse período de 4 anos atrás, o médico chamou a família, que foram muitas cirurgias no mês, chamou a família para se despedir dela, porque ela ia subir mais uma vez para o centro cirúrgico e não ia voltar. Essa era a palavra. Mas quando eu vi todo mundo lá chorando, eu falei, para. Todo mundo embora. Pode todo mundo embora, porque meu Deus está aqui e minha filha vai sair curada. E aí, ó, o resultado Como que tá é a aí. vida dela hoje? Conta você mesmo, como é que é a sua vida? Eu tô bem. Quais suas limitações? Nenhuma. Você enxerga bem? Eu enxergo bem. Anda bem? Ando bem. Uma paralítica e cega. Uma pessoa que tinha um problema de cabeça, tá aqui, ó, e servindo a Deus. Sim, Hoje senhor. é um testemunho. Sim, senhor. Tá vendo? Falar mais o quê, hein? Não desista. Não desista. Não se entregue. Você vê que o que essa mãe falou. Não sei se a senhora prestou atenção, senhor. Toda a família reunida para despedir, ela disse: não. Essa palavra é do médico, não é a palavra do meu Deus, não. Está aqui, ó. Eu sou o Senhor que sara. Essa é a palavra de Deus. Tenha fé, minha amiga, meu amigo. Creia. Maior do que esse problema que você está enfrentando, maior do que essa doença, é o poder do nosso Deus. Agora, o poder de Deus, ele não vem como mágica, não. Você vai ter que manifestar a sua fé. Você crê que o seu familiar pode ser curado? Você crê que Deus pode fazer na sua vida o que fez na vida dela? Então venha lutar como ela veio. Terça-feira é o dia do seu milagre. Os 70, coloca aqui os 70. Na mão de cada um desses obreiros e obreiras, nós temos a palavra. Essa é a palavra que nós vamos impor sobre você, sobre o seu familiar, sobre a peça de roupa, sobre a foto, e nós vamos pôr a prova. Se é verdade essa palavra e eu creio, você crê, então vamos unir a fé, vamos pôr a prova. Você não precisa perder a sua vida para essa doença, você não precisa perder o seu familiar para essa doença, mas você precisa manifestar a sua fé na palavra, que diz: impõe as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Vamos a uma matéria mostrando um pouco mais do que acontece às terças-feiras aqui na Catedral da João Dias, na Corrente dos 70. Uma poderosa imposição de mãos tem feito a diferença na vida de inúmeras pessoas que não poderiam mais estar vivas. Sofreu um acidente. Aí veio a notícia que ele tinha quebrado o pescoço. Eu fui diagnosticado com câncer, terminal, na verdade. O médico já me deu a sentença de morte. 3 histórias diferentes, mas que se encontram. Ambas tiveram problemas relacionados com a saúde. E isso trouxe dores, sofrimento, e os dias passaram a ser tristes. E a vida deles ficaram por um fio. Até o médico que me deu a notícia começou a chorar porque viu o desespero da minha filha. Quer dizer, o médico na concepção dele era a morte certa. Morte certa. Um câncer, e ele está a ponto de estourar tanto que no exame, quando foi feito, ele sangrou. E se a senhora sair daqui sem retirar esse tumor, a senhora vai entrar a óbito. Já me deu a sentença de morte ali, já na hora. Era no pâncreas, no fígado, nos ossos, já era... A situação era muito grave, gravíssima, né? Aliás, eles me desceram da maca no centro cirúrgico e me falaram, pode descer, senhor José. Aí eu pensei que eles iam dizer que eu estava bem. Ele falou, não tem o que fazer no senhor. Mas quando a ciência já não tem mais o que fazer, é neste momento que entra em ação os 70 homens e mulheres de Deus que seguem a direção do maior médico dos médicos. E o resultado é inacreditável. Aliei a Deus.
A briga foi boa. Eu falava para Deus, eu só saí daqui curada. Foi um processo de fé e milagre, né? Que aí cada dia que ia, Deus ia... Foi melhorando. Até que um dia eu falei, Senhor, eu não aceito mais. Agora, o último exame, tinha terminado a quimio e o médico falou, você vai ter que fazer mais se não tiver curado. Quando foi lá que eu levei o último exame, o médico olhou para mim assim e falou assim, ainda brincando, né? Ele falou assim, a senhora está curada. Essa mãe, por exemplo, recebeu uma das piores notícias. O filho que ele mora fora do Brasil e ele sofreu um acidente. Ele é o 7º que entrou no hospital e a gente vai fazer o que pode, mas a gente não sabe o que vai acontecer. E cada dia vinha uma notícia pior. Em meio a uma turbulência de informações, ela continuou buscando com fé pela cura do filho. E eu usando a minha fé e falando, Deus, manda um anjo lá para poder visitar meu filho. Eu não posso estar lá porque eu estou cá no Brasil, ele está lá nos Estados Unidos, não tem como. Então, o Senhor manda um anjo. E igual o senhor falou, pastor. Deus mandou um anjo lá para cuidar dele em tudo caminhou bem. Tudo contrariou totalmente o que os médicos falavam. O que os médicos falavam. Aí, quando ele foi, pastor, fazer a ressonância para implantar a placa no pescoço dele, o médico não acreditou. Falou, colou, o pescoço dele está colado. Hoje ele está abençoado, graças a Deus. Hoje ele está feliz, está fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Não teve sequela nenhuma, pastor. Não ficou nenhuma sequela? Nenhuma sequela. Toda terça-feira, milhares de pessoas que estavam desenganadas e acreditavam que para aquele problema não tinha mais solução, ao tomarem uma atitude de fé, a esperança foi renovada e o milagre aconteceu. E o que a equipe médica disse diante de tudo que aconteceu? Milagre. E foi seguindo por este corredor que fez Carlos ser restaurado pela fé e, deste modo, ele restabeleceu a sua saúde. Que aqui tinha jeito. Que tinha jeito, tinha cura. E eu confiei. Eu vim e coloquei minhas mãos no altar e disse, se entregou. Eu me entreguei e falei, eu vou fazer o meu tudo agora. Deus falou comigo 3 dias. Eu não entendi muito bem, mas peguei o telefone quando saí e liguei para os meus filhos. O pai vai ser curado, filho. Só eu estou muito bem, né? Estou feliz, graças a Deus, junto com a minha família. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Toda terça-feira, às 7, 10 e meio-dia, 15 e 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Vamos lutar? Estamos aqui. Se programe para que nessa próxima terça-feira a senhora, o senhor, venha estar conosco aqui, unindo a sua fé com a nossa e lutando contra esse problema que tem causado tanto sofrimento para você e para a sua família, tá bom? Bom, mas agora eu quero falar de hoje, quarta-feira. Nós temos, não sei se nós temos no ponto, Cecília, a chamada de hoje, da Noite do Avivamento, com a presença do Bispo Adilson, tem? Então vamos assistir, eu volto falando. Deus não nos abandona. Quarta-feira, 27 de março, a Noite do Avivamento no Templo dos Maiores Milagres, com a presença especial do Bispo Adilson Silva, que irá ministrar o derramamento do Espírito Santo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, deseje, suspire pelo Espírito Santo. É da vontade de Deus que tenhamos uma vida equilibrada, com sucesso profissional, casamento realizado e uma família estruturada. Mas tudo isso é secundário se não tivermos comunhão com Deus. Para receber o Espírito Santo e ser guiado por Ele, é necessário se esvaziar de todas as preocupações. É preciso se dedicar totalmente a Deus para que a presença dEle habite em seu interior. Só existe um Deus, e esse Deus não é Deus de uma cidade, de um estado, de um público segmentado, de uma profissão. Não, o Deus vivo é Deus em toda a terra e de todos os povos. Prepare-se! Nessa noite haverá um grande mover do Espírito. Vidas serão transformadas,
Corações serão quebrantados e a presença de Deus estará na vida de todos os que comparecerem. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Este mesmo Espírito será derramado sobre todos. Nesta quarta-feira, 27 de março, às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Uma noite que não podemos deixar passar, porque quanto tempo faz que não tivemos uma noite como essa aqui na Zona Sul? E teremos hoje. Eu estou aqui falando com a senhora. Você que está afastado, já esteve aqui na Catedral da João Dias, está afastado. Você que está aí fraco, você está fraco espiritualmente. Você que está aí com a sua família destruída, dividida. Hoje, o Bispo Adilson sai de lá do templo para estar aqui, para uma noite, para se unir aqui, pela senhora, pelo senhor, por você, pelo povo aqui da Zona Sul. Então eu estou aqui te convidando, você e toda a sua família, para estar conosco nesta noite especial. Começa às 8 horas da noite, mas é bom que você chegue antes, para que quando o Bispo Adilson der início, a senhora já esteja, o senhor já esteja, já aí sentado no seu lugarzinho, no meio dessa multidão, para você receber esse avivamento. Deus preparou esse dia. O dia de hoje foi preparado pelo próprio Deus, pensando na senhora, no senhor. Então venha, eu convido a todos para estarem conosco. E olha, você chegando aqui na Catedral da João Dias, nós temos toda uma estrutura para receber você com todo conforto, estacionamentos amplos, totalmente gratuitos, com segurança. A escola bíblica infantil, com toda a estrutura, com as nossas educadoras, mulheres de Deus, e as salas, todas divididas direitinho com a faixa etária de idades, para não misturar crianças de idades diferentes. Tudo para oferecer a você a oportunidade de ter uma noite especial na presença de Deus. Estamos no jejum de Daniel, estamos investindo na nossa vida espiritual e queremos que a senhora, o senhor, tenha acesso ao reino de Deus. Então hoje é a oportunidade. Avenida João Dias, 1800, aqui em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, na Catedral da João Dias, a noite do avivamento, com a presença especial do Bispo Adilson, tá bom? Convido você e a todos.